o coração é o lugar onde processa as coisas interiores. Tudo na vida se origina no coração. Você está me ouvindo? Tudo na vida se origina no coração. Sabe, também o coração pode ser a fonte de todas as nossas dificuldades. Em Mateus 15, 19, Jesus diz que porque do coração procede maus desígnios, o homicídio, adultério, prostituição, falsos testemunhos, blasfêmias, procedem do coração, pode proceder do coração. Sabe, o coração é tão importante na Bíblia, esse tema é tão importante, que o Senhor investe 876 vezes é falado a respeito do coração. Que coisa, que abundância. Sabe, a Bíblia nos orienta a nós guardarmos o coração. A palavra de Deus diz que é importante você abrir em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Abra lá, por favor. Provérbios 4, 23. Olha o que diz. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Que versículo extraordinário. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Sabe, o Senhor está dizendo que nós devemos guardar o nosso coração. O que significa guardar o coração? Sabe, é você tomar o controle do coração. É você controlar, de fato, ter o controle daquilo que entra e sai. Olha para cá, Deus te criou e entregou a chave do seu coração. É você que deve guardar, é você que deve ter esse controle do que entra ou do que sai. E veja, eu estou falando de algo muito importante, porque Deus, Ele olha o coração. Então, veja, dentro da soberania de Deus, Ele decidiu algo. Eu darei o coração e é você que deve guardá-lo. É verdade que nós devemos guardar muitas coisas, não é? Que são importantes na nossa vida. Mas dentro desse nível de importância, ou dentro do seu entendimento daquilo que é importante, não há nada mais importante que o seu coração. Dentre todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração. Por isso que na vida cristã, tudo é uma questão de coração. Olha para o teu irmão e diga assim, tudo é uma questão de coração. Muitos dizem o seguinte, que a nossa vida é resultado das nossas decisões. É verdade, mas eu quero ir além. Na verdade, a vida é uma questão de coração. Porque dele procede as fontes da vida. É do coração que procede as fontes da vida. Sabe, as decisões são importantes, mas não é. As decisões, ela pode ser colocada como um fruto daquilo que já está decidido no coração. Às vezes nós tomamos decisões, por exemplo, no final do ano passado e no começo do ano. Quantas decisões nós tomamos? Talvez de ir para uma academia, não é? De orar mais. Mas às vezes essas decisões elas não foram colocadas em prática. Sabe por quê? Porque ela não começou no coração. Somente aquilo que é conectado com o coração é que flui, é que de fato acontecem. Então, eu estou dizendo para você que as decisões são importantes, mas mais do que isso, as decisões que nascem do coração. Amém, meus irmãos? Olha para o teu irmão e diga assim, meu irmão, tudo é uma questão de coração. O significado de guardar significa, olha, olhar, velar, acautelar, conservar, reservar, observar, livrar, evitar. Guardar o coração significa manter em constante cuidado e observação. Então, sobre tudo. Olha, pergunte para o seu irmão, pergunte para ele, o que é tudo? Hã? Pergunta para o outro, o que é tudo? Tudo é tudo.
Você acha que você tem controle das suas decisões. Mas não, filho. Você precisa ter controle do seu coração. Não das decisões. Decisões é fruto apenas. Então, olha para cá. Posto o que eu estou falando, nós podemos entender então que a vida não é consequência do que eu vivi. Eu não estou vivendo hoje consequência do que eu vivi no passado. Essa coisa meio fatalista, né? Vitimizado. Na verdade, meus irmãos, o que você está vivendo hoje é resultado daquilo que você permitiu entrar no seu coração. Não é a circunstância, mas sim aquilo que você abriu a possibilidade de entrar no seu coração. Então, se a tua vida cristã está boa ou ruim, de fato, é um resultado daquilo que está no seu coração. Aquilo que você processou no seu coração. Então, veja, em Hebreus capítulo 3, versículo 10, vou dar um exemplo para você. Hebreus 3:10 diz assim: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus estatutos. Vou dar um pano de fundo. Aqui o escritor de Hebreus está falando a respeito do povo lá de Israel, lá que saíram do Egito, os hebreus. E nós conhecemos a história que eles foram muito rebeldes, a primeira geração. Sim ou não, meus irmãos? Mas aqui, o apóstolo Paulo, eu acredito que escreveu o livro de Hebreus, se não for, é o escritor de Hebreus, ele diz o seguinte, que o Senhor dizendo: por isso me indignei contra esta geração, e disse: estes sempre erram em seu coração. Uau! Deus não falou que eles eram rebeldes nas suas atitudes. Embora eles foram rebeldes, as suas atitudes de fato foram rebeldes. Mas o Senhor disse que o erro deles foi no coração. Você está me ouvindo? O fruto que eles manifestaram, o fruto amargo que eles manifestaram no decorrer ali, que eles rodaram ali no deserto, todas aquelas murmurações que nós lemos em Números e em parte de Êxodo, sabe, está dizendo aqui que aqui foi a questão do coração. Em outras palavras, Deus não está focado nos atos. Deus está focado no coração. Então o erro deles começou no coração. Por quê? Porque do coração procede todas as fontes da vida. Outro exemplo, que é muito interessante, é o exemplo de Ananias e Safira. Ananias, nós conhecemos a história, lá em Atos capítulo 5, né, que Ananias e Safira, eles definiram dar um valor e retiveram uma parte do valor, mentiram, enfim. E Pedro diz o seguinte: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Às vezes, quando nós lemos esse texto, nós apenas nos focamos nos atos, porque é assim que nós olhamos, é assim que nós avaliamos as coisas, nos atos. Ou seja, ele mentiu, mas, honestamente, a mentira de fato foi ruim, mas a questão não foi o ato, a questão foi no coração. Pedro disse em Atos 5:3, por que encheu o teu coração para que mentisse? Por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Sabe por que ele mentiu, meus irmãos? Porque ele não guardou o coração. Ele mentiu porque ele permitiu que Satanás enchesse o seu coração. Então veja, a mentira foi uma consequência daquilo que já estava no seu coração. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes muitas pessoas, eles dizem o seguinte: Carlão, eu sou desse jeito porque a questão é o ambiente que eu estou. Nossa, lá na faculdade, no trabalho, é um ambiente muito ruim, meu coração fica contaminado e eu faço essas coisas. Sabe, eu quero dizer para você, nem o ambiente, não existe ambiente ruim. Sabe por quê? Adão, né, ele caiu no paraíso. Ele caiu no ambiente perfeito. A questão é o coração. A questão é onde você permite, onde você dá chave, onde você dá acesso, ou onde você descuida do cuidar do seu coração. E aí as coisas entram. E tudo que entra no coração, meu irmão, e não é tratado,
e isso vai desembocar em uma ação. Sabe, Deus não está preocupado com as suas ações, porque as ações são resultado do coração. Jesus disse isso para os fariseus, em Mateus 15:8. Ele diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É possível, por exemplo, eu ter bons atos, louvar o Senhor, estar numa célula, ou estar em um culto aqui, sentado ouvindo a palavra, mas às vezes meu coração não está aqui. Está no WhatsApp. Não estou jogando, não é indireta não, viu, meus irmãos? Aí o irmão fala, já estou na lei, já está me acusando. Não, não é isso não, meu irmão. Às vezes você está no celular, você está anotando, amém, meus irmãos? Amém? Benignidade, aleluia. Mas o que eu quero falar para você é que tudo é uma questão de coração. Outro exemplo interessante, que é um texto que importuna muitos, em Mateus 5:27, versículo 28, diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Muitos conectam esse versículo apenas no ato, não é? É assim que, apenas no ato. Então veja, eu não posso olhar duas vezes, né, porque dizem que o primeiro olhar é normal, né? Mas se olhar duas vezes é pecado. Lá no seminário, nunca esqueci essa aula, quando o pastor nos ensinou isso. E aí o irmão levantou e falou: pastor, por isso que na primeira tem que olhar bem, né? Questão de coração. Até no seminário da turma especial tem essas coisas, meus irmãos. O homem conecta esse versículo com as ações. Mas olha como Deus enxerga. Já em seu coração cometeu o quê? Adultério. Então, a ótica de Deus está no coração. O adultério foi no coração. Nós, como seres humanos, nós gostamos de apenas nos atentar aos atos. Carlão, eu não estou aqui, obviamente, diminuindo os atos. Mas eu estou dizendo que os atos é apenas uma consequência. A questão é o coração. Carlão, por que você está falando isso? Porque o coração é importante. Porque o coração, todos os dias, ele precisa estar bem guardado. Não é escondido no sentido de ninguém ter acesso a ele, mas é bem guardado. Porque a tua vida cristã depende disso. O fluir do Espírito depende disso. Não tem como você fluir na célula, no discipulado, na vida cristã, com o coração azedado. Sabe, irmão, toda vez que eu tive o coração azedado com a minha liderança, eu tive frutos amargos na minha liderança. Toda vez. Sabe, essas coisas, porque eu estou aqui dizendo para você que nesses 20 anos, 21 anos de crente, aquilo que o meu pastor me ensinou no primeiro ano, tem valor até os dias de hoje. Porque a prática é ruim. É ruim. Sabe, o fluir de Deus vai embora. Não é que Deus me abandona. Simplesmente, eu deixei de me conectar a Ele. Por quê? Porque nós nos conectamos em Deus de coração para coração. Já ouviu aí? De coração para coração. Sabe, Deus, Ele nos amou de todo o coração. Não tem nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Não tem nada que eu possa deixar de fazer para Deus me amar menos. Porque Ele me amou de todo o coração. Sabe, no coração existe intensidade. Tudo no coração, nós vamos ver um versículo, tudo no coração é intenso. Então, meu irmão, o Senhor me trouxe aqui para falar para você que você precisa cuidar do seu coração. Eu não estou falando de coração de carne, ainda que isso é muito importante. Mas estou falando do teu coração, que é o Espírito. Isso é muito mais importante. Eu quero perguntar para os irmãos, qual é a parábola mais importante da Bíblia? Pode falar aí. Quem pode levantar a mão e falar? Carlão, essa parábola eu creio que é a mais importante da Bíblia. Vamos lá. As irmãs do Tatuapé? Tatuapé, né? Hã? Filho pródigo, quantos dizem amém? É poderosa, sim ou não?
Do bom tesouro, sim ou não? Dos talentos. Mas a mais importante, Jesus explica. Lá, abre Marcos capítulo 3. Perdão, Marcos 4, versículo 13. Marcos 4, 13. Os irmãos estão com vergonha, né? Marcos 4, 13. Olha o que Jesus disse. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Olha o que Jesus está dizendo. Se você não entendeu esta parábola que eu acabei de proferir para vocês, como que vocês vão entender as outras? Porque, em outras palavras, esta é a mais importante. Esta parábola, ela abre porta para as outras. Se você não entender essa parábola que eu acabei de falar, você não vai conseguir entender as outras. E sabe qual que é a parábola? Do semeador. A parábola do semeador é a parábola do coração. Jesus disse isso quando ele estava explicando a parábola, que os discípulos não entenderam a parábola. Aí Jesus fala: eu vou explicar para vocês. Mas antes ele exorta, dizendo: vocês precisam entender essa parábola. Sabe o que é mais importante na parábola do semeador? É a terra. E a terra fala do coração. Olha para o teu irmão e diga assim: o coração é mais importante. Carlão, por que ele é mais importante? Porque o coração está envolvido, meus irmãos. Deixa eu te perguntar. Como que você vai entender a bondade do Pai na parábola do filho pródigo se o teu coração está azedado? Como que você vai entender, né, que o Senhor, que Ele comprou, não é, o bom tesouro, que Ele morreu por nós, deu tudo que tinha para nos resgatar? Como que você vai entender o amor de Deus por você se o teu coração não está ligado a Ele? Em outras palavras, não tem como nós entendermos acerca da graça, do amor de Deus por nós, se o nosso coração não está completamente entregue a Ele. Se não está limpo. Como nós entenderemos a mensagem da cruz se existem mágoas no nosso coração? Como nós podemos entender a questão do bom samaritano se o nosso coração existe orgulho, soberba, altivez? Não tem como entender a Bíblia, meus irmãos. Não tem como entender os ensinamentos de Jesus. Porque tudo começa com o coração. Você deve ler a Bíblia com os olhos do coração. Não leia a Bíblia com os olhos da mente. Porque você vai se tornar um intelectual. Mas se você ler a Bíblia com os olhos do coração, você vai se tornar um filho amado de Deus. Sabe, João, ele era alguém, o discípulo do amor, alguém que entendia com o coração. O lugar onde ele descansava era no peito do Senhor, para ouvir as batidas do coração de Deus. E se tornou quem ele foi, não é? O homem que teve mais revelação na Bíblia. Sabe, o que nós aprendemos nessa parábola do semeador? Primeiro, que o coração é a terra da intensidade. Repete comigo: o coração é a terra da intensidade. Irmãos, no coração tudo é sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Não tem eu vou perdoar amanhã. Não tem eu vou resolver amanhã. As coisas do coração são sempre intensas. Na parábola, Jesus disse o que aconteceu, que quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. No coração as coisas devem ser resolvidas rapidamente. Porque senão a palavra de Deus, ela é arrebatada do teu coração. Sabe, essa semente que é a palavra, o problema não é a semente, mas é a terra que estava dura. Eu estava conversando com a minha esposa, e eu louvo a Deus pela vida da minha avó, porque ela ensinou a gente a plantar, a fazer uma horta, né? E ela falava assim: não pisa na terra fofa, pisa na terra dura, esse é o lugar do caminho. Porque a terra fofa é onde nós colocamos a semente. Agora, aonde a terra dura, ela se tornou dura de tanto pisar. Não é? Então, essa semente não cresceu porque ela ficou à beira do caminho.
Sabe, meus irmãos, estar à beira do caminho é um coração onde passaram muitas coisas. E talvez passou muita gente conversando, coisas que não deveriam ser ouvidas. Sabe, eu quero te perguntar, como é que está teu coração? Ele é uma terra fofa, onde quando vem a semente da palavra, ela cresce, ela germina e cresce. Ou teu coração se tornou uma terra dura, pisada, por causa de muitos conceitos, de muitas vozes que você ouviu. E qual que é o problema disso? O problema é que às vezes você pode até receber a palavra, mas ela não tem espaço para crescer. E vem o diabo e arrebata. E aí se torna uma vida cristã sem sabor. Sabe, o coração é uma terra de intensidade, porque Jesus disse que nós deveríamos amar o Senhor de todo o nosso coração, e de toda a nossa alma, e de todo o nosso pensamento. Sabe, o coração é uma terra de intensidade, porque para você ter experiências de intimidade com Deus, Ele só se revela para aqueles que o buscam de todo coração. Você percebe? O coração é um lugar onde não tem meio termos. É um lugar onde Deus requer tudo. Não tem como você dividir com a esposa, com o filho, seja quem for. O primeiro lugar é o Senhor. A minha filha japonesa, ou melhor, a minha filha Ana, é bonitinha. Mas o Senhor está em primeiro lugar. A goiana, minha esposa também, bonita. Não, mas o Senhor está em primeiro lugar. Porque o Senhor, Ele requer todo o meu coração. Eu quero te perguntar, quem é o primeiro lugar da tua vida? Quem é o primeiro lugar? Sabe, outra coisa, outra semente caiu num solo pedregoso, onde não havia muita terra e logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. Sabe, o coração é um lugar onde tem que ter intensidade, mas também profundidade. As coisas de Deus têm que ser profunda, tem que ser com intensidade, de todo o coração. Devemos fazer as coisas de todo o coração. Às vezes, aos olhos das pessoas, não é o melhor, mas sendo de todo o coração, é o que importa. Você vai receber a recompensa de Deus daquilo que você fez de todo o coração. Não são os atos importantes, os atos ficam para os homens. Eu estou falando dos olhos de Deus para nós. Mas qual que é o problema desse solo, desse coração? Pedra dentro. Pedra ocultas, ou dentro da terra, ou dentro do coração, nos falam de coisas mal resolvidas. Sabe, nesse quesito aqui, é onde as pessoas mais tropeçam. Onde as pessoas desviam. Onde as pessoas vão embora. Magoadas. Por quê? Porque é uma terra que não se deixou ser tratada. Tem pedras ocultas. Fala também de pecados ocultos. Vida dupla. Coração, meus irmãos, é um lugar de profundidade, onde as pedras devem ser removidas. Outra caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos e a sufocaram, e não deu fruto. Sabe por que não deu fruto? Porque essa pessoa aqui permitiu que os espinhos crescessem. A Bíblia diz que cresceram os espinhos. Uau! Sabe, crescer os espinhos, permitir crescer os espinhos é abrir o coração, é não guardar o coração. E aqui o Senhor também nos explica que esses espinhos também nos falam de trabalho pesado, nos falam de preocupações. Outra coisa que azeda o nosso coração é a ansiedade, é a preocupação, é o estresse. Carlão, não devo trabalhar? Trabalhe. Não devo me esforçar? Se esforce. Mas se esforce no descanso. Trabalhe, mas trabalhe no descanso. Mas que paradoxo é esse? Sabe o que acontece? Você só dá conta de trabalhar porque Ele já consumou a obra na cruz. Você só tem força porque Ele é a sua força. Você só tem o ar para respirar e que te possibilita ter vida porque Ele é a tua vida. Então você vai trabalhar no descanso. O que depender de você, você faça. O que depender de Deus, deixa que Ele vai fazer, meus irmãos.
Então nós não devemos viver preocupados, porque essas coisas, elas começam na mente, mas acredite em mim, chega no coração. E quando chega no coração, nós começamos a murmurar e por aí vai. E a última semente, que é da terra boa, aleluia, quantos podem dizer glória a Deus? Caiu numa boa terra, ou num bom coração, vingando e crescendo, davam frutos, e um grão produzia 30, outro 60 e outro 100. Que coisa maravilhosa. Sabe, essa terra boa, a palavra boa, é kalos no grego. E é diferente de Romanos 12, onde nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o bom lá é um bom de natureza, é um bom perfeito, que é somente Deus. Mas esse kalos, a palavra kalos, boa, aqui nesse versículo de Mateus 4, que estou falando da parábola do semeador, do versículo 3 ao 9, é uma palavra que nos dá a conotação de algo que foi aperfeiçoado. Repete comigo, algo que foi aperfeiçoado, transformado. Sabe o que nós entendemos? Que essa terra boa, ela se tornou boa. Você está me ouvindo? Ela não era boa. Ela não veio à existência boa. Ela se tornou boa. Sabe o que significa? Que o seu e o meu coração pode ser aperfeiçoado. Então nós precisamos fazer o quê? Simplesmente deixar o Senhor trabalhar dentro de nós. Nós só precisamos deixar o Senhor trabalhar. O que nós aprendemos no cursão? Que nós não nos transformamos. Porque a vida cristã começa na fé e termina na fé. O justo viverá pela fé, não é por obras. A transformação é uma obra do Espírito Santo. Todavia, nós cooperamos com o Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Sabe, o Espírito que nós vivemos hoje na base da lei do Espírito, Romanos 8, que diz o Espírito é a vida. Então, às vezes, você fala com a sua esposa, ou vice-versa, com algum amigo, de uma forma não correta. Aí o Espírito Santo fala com você. Aí quando você reconhece isso e vai para o Senhor pedindo para que Ele te transforme, sabe o que está acontecendo? O Senhor está trabalhando no seu coração. Ele está te transformando. Quantos estão entendendo? Agora, quando é o contrário, nós nos tornamos uma terra onde o Senhor não consegue ter frutos. Quantos aqui querem permitir que a sua terra se torne boa? Talvez você fala assim, Carlão, ela já está boa, já é boa, então ela vai ficar melhor, amém? O que nós aprendemos para terminarmos? Numa aplicação. Primeiro, a mudança não depende de Deus, não tem a ver com Deus, depende de você. Você está me ouvindo? É você que deve guardar o seu coração. Olha para o teu irmão e diga assim, é você que deve guardar o seu coração. Aí você fala assim, Carlão, mas Deus não teve a ação dele? Ele não faz nada nesse sentido? Na verdade, ele já fez, amém? Perceba, eu, por exemplo, particularmente, eu não acredito mais em coração de pedra para crente. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que na nova aliança, o Senhor tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Em Ezequiel 36, versículo 26, falando da nova aliança, diz, dar-vos-ei um coração novo. Repete comigo, um coração novo. E diz, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus? Então veja, entenda, se você nasceu de novo, você tem um coração novo. Amém, meus irmãos? É o coração do Espírito. Aí você fala assim, Carlão, se eu tenho um coração novo, por que então eu posso viver tudo aquilo que você falou anteriormente? Eu vou te explicar. Veja, a ação Deus já fez. Agora nós devemos ter o que? A reação. Tem um irmão que eu liderei durante alguns anos, que ele morava na favela da Vila Prudente. E a mãe dele, uma senhora muito esforçada, ela batalhou, meus irmãos. Ali é uma história muito bonita. Ela é costureira.
ela falou para mim que a cada 10 reais que ela recebia, ela guardava. Resumindo, ela conseguiu comprar uma casa na rua de cima, que já não é mais favela. Construiu um cômodo, colocou um dos filhos, depois construiu em cima para ela e para um outro filho, e no terceiro andar, tem uma área muito grande ali, nós fazíamos célula, um monte de coisa. Ou seja, uma história bonita. Mas qual que é o problema? Toda vez que eu ia fazer célula ou fazer um discipulado, não tinha igreja lá era o nosso point, né? Irmãos, poderia ser a hora que for. Eu não precisava nem tocar a campainha, era só abrir a porta, abrir o portão. Madrugada dentro, abrir o portão. E eu falava assim, irmã, tem que trancar o portão. Não, cara, mas não pega nada. Eu falei, mas é bom você trancar o portão, né? Se você vê aqui, todos os vizinhos trancam o portão, né? Para sua segurança. Mas por que ela não trancava o portão? Porque onde ela morava na comunidade, normalmente lá, na Vila Prudente especificamente, eles não trancam. Eles vivem, geralmente, abrem a porta, conversa. Eu tenho célula, nós fazemos célula, eu visito célula. E, enfim, é um costume. Mas ela estava tendo o mesmo costume onde as pessoas lá não têm esse costume. E o Senhor abençoou ela de tal maneira que ela até comprou um carro importado. Eu falei, irmã, agora você tem que trancar, mais um motivo para você trancar esse portão, minha irmã. Resumindo, depois de uns 2 anos, ela começou a trancar o portão. 2 anos de discipulado. Mas por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque, veja, o Senhor, Ele já te colocou numa posição diferente que você estava antes. Amém, meus irmãos? Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino da luz, o seu amor. Agora, você e eu precisamos andar conforme quem somos. Amém? Devemos andar nessa posição. Agora, quando eu não ando nessa posição, meus irmãos, eu vivo como se não tivesse essa posição. Quando eu vivo como se eu não tivesse essa posição, eu caio nessas implicações que eu acabei de falar para os irmãos. Quantos estão entendendo? Entenda, você já tem um novo coração. Não tem esse negócio, eu não consigo perdoar. A Bíblia fala que Deus, através do Espírito Santo, Ele derrama o amor nos nossos corações. Você tem um amor suficiente, que não vem de você e vem de Deus, para perdoar. Você tem um amor suficiente para andar a primeira, a segunda, a terceira milha, seja qual for, na vida da igreja. Carlão, mas até quando vai? Olha, fala o seguinte, 70 vezes 7 por dia, é o que Jesus nos ensinou. Sabe, nós já temos isso. Carlão, mas eu quero o divórcio. Sabe, você já tem o Espírito Santo que pode perdoar qualquer um, seja o que for. Seja o que for. Eu poderia falar muitas histórias de pessoas que perdoaram, perdão assim extraordinário. Isso não vem delas, isso vem de Deus. Estou terminando, meus irmãos. Então, posto isso, se eu tenho um novo coração, eu já não acredito mais no coração enganoso, porque o meu espírito está unido ao Espírito de Deus. E em Deus a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém, meus irmãos? Segunda coisa, a mudança, ela não começa na circunstância. Ela começa onde, meus irmãos? No coração. Não queira que a sua mudança aconteça simplesmente quando as circunstâncias mudarem. Tudo é uma questão de coração. Um exemplo disso é quando Paulo e Silas eles estavam presos na prisão. O que aconteceu, meus irmãos? Eles estavam ali encarcerados, né, mas tinham correntes, né? E a Bíblia fala que eles estavam fazendo o quê, meus irmãos? Fazendo o quê? Vamos lá, solta a voz. Louvando a Deus. Que coisa maravilhosa. Sabe o que o Senhor nos ensina nessa verdade? É que os seus corpos estavam presos, mas os seus corações estavam livres como a águia. Irmãos, o tudo posso, o alegrai-vos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. E em tudo dai graças. Os versículos mais poderosos da Bíblia não foram inspirados na França. Não foram. Em Roma. Foram na prisão. O apóstolo Paulo, tudo posso, naquele que me fortalece. Ele estava preso. O seu corpo, mas o seu coração não. Porque a circunstância não define o meu coração. O meu coração define a circunstância.
Sabe, porque do coração vêm as fontes da vida. Se a tua vida está amarga, acredite em mim, não tem a ver com a circunstância, não tem a ver com o ambiente, não tem a ver com os irmãos. Tudo está no teu coração. Permita que o Espírito Santo arranque do teu coração aquilo que tem te entristecido. Sabe, um coração amargo é um coração que, sabe, você deixa de se alegrar com as coisas de Deus. Você deixa de se alegrar até com a vida. Sabe, a depressão, ela não começa na mente, mas começa no coração. O apóstolo Paulo tinha todos os motivos para murmurar, ele e Silas. Mas eles estavam louvando, porque estavam felizes no seu coração. E por fim, nós precisamos ter e manter a pureza do coração. A Bíblia fala que os felizes não são os franceses que ganharam a Copa do Mundo. Felizes são os puros de coração. Mateus 5, versículo 8. Porque eles verão a Deus. Aleluia! Veja, em algumas versões diz limpo de coração. Eu gosto de puro. Porque, por exemplo, essa água está limpa. Mesmo se eu colocar uma gotinha de xixi aqui, fica limpa. Olhando assim, mas é pura, meus irmãos? Não é pura. Os irmãos abriram aqui, mas não tem nada disso, não. Nós vamos aqui. Não posso nem passar essa coisa na minha mente, porque os irmãos aqui são maravilhosos. Mas veja, entrou uma gotinha, quem dá conta de tomar? Alguém toma aqui, meu amadinho? Põe aqui uma gotinha de xixi, quem é que toma? Levanta a mãozinha aí. Ninguém, vai pro lixo, sim ou não? Porque deixou de ser puro. Então, meus irmãos, nós precisamos manter a pureza, que é algo muito mais profundo do que limpeza. É ser puro, é a pureza. Então, na prática, você tem que guardar o celular, a conta, o cartão de crédito, mas mais do que isso, nós precisamos manter a pureza de coração. Em Provérbios capítulo 22, versículo 11, olha o que diz. O que ama a pureza de coração é amável de lábios, será amigo do rei. Sabe, nós entendemos que para a salvação não existe nenhum tipo de requisito, né? A não ser a fé. Ainda a fé é Ele que põe no nosso coração. É Ele que nos dá, Ele é o autor da fé. Mas não existe nenhuma diferença. O Senhor não faz distinção. Mas nós entendemos que tem pessoas que são mais íntimas de Deus do que outras. Quantos aqui querem ser amigo de Deus? Sabe, a amizade do rei é para aqueles que são puros de coração. Eu quero ser amigo do rei. E por fim, meus irmãos, eu quero concluir dizendo algo. O que o diabo mais trabalha é para atingir teu coração. Ele usa circunstância, pessoas, sofismas, falácias na sua mente para entrar, macular o seu coração. Mas que você, nesta noite, possa blindar o seu coração contra as astúcias do diabo. Porque as fontes, a sua vida sentimental, conjugal, espiritual, a tua saúde, tudo vem do coração.